muitas provas e provas cabeludíssimas que eu adoraria mostrar. Mas eu não vou fazer isso porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, tipo, me desculpar por ter usado a inteligência artificial. Um cancelamento de cada vez. Gente, as coisas se emendando. Gente, tô falando aqui dessa menina, mas peraí que eu tenho que falar de outro assunto. Deixa eu voltar a falar daquela menina que me chamou de suja. E você, Virgínia? Gente, tivemos atualizações depois da grande viralização do caso da Karen Bacchini com o Mail Club dela, vendendo os produtinhos, né, pros assinantes, e o uso de inteligência artificial na arte que ela entregou nesse Mail Club, né? Muitas pessoas ficaram revoltadíssimas, teve muita discussão sobre artistas falando sobre como era triste ver uma pessoa vendendo arte com inteligência artificial, se é que pode se chamar arte com inteligência artificial de arte, né? Enfim, algumas pessoas se sentiram desvalorizadas porque tem muita gente aí tentando, né, fazer Mail Club, artistas pequenos não conseguem tantos números, e aí uma pessoa grande conseguiu muitos números com uma arte que passou por uma inteligência artificial. Quando a gente fez o vídeo, eram suposições, né? Supunhamos que havia sido feito o uso de inteligência artificial. Assim, gente, tava bem óbvio, né? Mas a gente nunca pode afirmar uma coisa. A gente não pode afirmar sem ter certeza, né? Mas é isso que Karen... e outra coisa. Às vezes o povo comenta aqui umas coisas também, falando, nossa, como eles são ingênuos, achando que pode ou não pode ser inteligência artificial. Gente, na sua casa você pode afirmar. Aqui no YouTube eu não posso afirmar. A gente não pode bater o martelo, Por mais que esteja óbvio, eu não posso bater o martelo sem uma prova. Não posso, judicialmente, entende? Então, gente, sim, estava óbvio. Sim, eu sei que tinha inteligência artificial. Mas eu não posso falar. Exatamente. Não é que a gente é ingênuo. As pessoas não entendem que uma coisa é você falar isso com o seu perfil que nem foto sua tem. Que nem seu nome é o perfil Jean Cook. Aí vai lá e xinga a pessoa. Falar fora da internet, falar no seu grupo de amigos. Mas agora, assim, né, temos que ter uma responsabilidade aqui com a informação. Até então, eram fortes indícios e suposições de que havia sido usada inteligência artificial. Agora, a própria Karen Bacchini veio a público e esclarecer que sim, teve uso de inteligência artificial, e ela fez um vídeo explicando essa e outras polêmicas que aconteceram nos últimos dias envolvendo o nome dela. Porque, gente, depois dessa polêmica da inteligência, esse negócio ficou muito grande, né? Ficou enorme, na verdade, essa polêmica. Saiu no jornal, enfim, foi matéria de jornal, da Globo, do Globo. E aí, no meio desse turbilhão de polêmicas, surgiu até uma outra pessoa que tinha trabalhado no estúdio de tatuagem da Karen Bacchini, falando, vou falar umas coisinhas. Adicionando caldo no caldeirão. Aproveitando, deixa eu pegar carona aqui nesse bonde que eu vou ir junto. Eu vou meter o pau também. E aí ela meteu, mas vamos tentar entender o que aconteceu. Vamos ver o vídeo que a Karen falou que sim, usou inteligência artificial. Olá, pessoas incríveis da internet, eu voltei. Gente, eu fiquei um tempo fora da internet por causa de problemas meus de saúde e também dos meus familiares, então realmente eu não estava com a cabeça para a internet. E aí conseguimos resolver, estou de volta. E eu já sei que a coisa do Mail Club virou uma polêmica gigantesca. E eu sei que vocês também estão aguardando uma resposta minha. E eu já fiz um vídeo onde eu vou explicar isso tudo. Mas já vou adiantar aqui que eu fiz merda. E quando eu faço merda, eu sempre venho aqui assumir os meus BOs. Por causa de inseguranças, de coisas passadas que aconteceram, eu usei a IA sim pra finalizar o desenho que vocês estão marcando ali. Não foi legal, não foi bonito, foi uma coisa muito feia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu fiz merda, isso não tem desculpa. Aprendi muita coisa, vi muitos pontos de vista diferentes. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero fazer isso num vídeo dedicado. E ela fez. Ela fez um vídeo dedicado, inclusive quem quiser assistir, ela postou no canal dela. É um vídeo bem grande, de 1 hora, que ela inclusive convidou um artista pra falar junto com ela sobre as problemáticas, né, da inteligência artificial. A gente vai inclusive ver um trecho desse vídeo aqui, porque ela fala sobre esse ponto da inteligência artificial. Sim, mas assim, né, gente, pelo menos assumiu, pediu desculpas, assumiu que fez merda. E tem muita gente falando, mas ela só se arrependeu porque foi pega. Gente, talvez foi mesmo, mas é o mínimo que ela devia fazer, ela fez. Já que foi pega, né? O mínimo que, se arrependendo por ter sido pega ou não, são outros 500. O mínimo foi feito. Ela teria que, no mínimo, pedir desculpas, assumir, entender a problemática. E ela fez isso, né? Pelo menos ela chamou um artista lá pra conversar, pra falar sobre as problemáticas da IA. Porque assim, tem umas coisas também que às vezes as pessoas, elas estão com raiva, elas não estão dispostas a ouvir uma
desculpa da pessoa, É. né? E assim, gente, a gente tem que deixar as pessoas se desculparem, sabe? Tem. O pior é se a pessoa falar, não vou me desculpar e vou continuar usando sim. E foda-se. Vocês. É porque assim, a Karen, ela, como toda blogueira, ela tem algumas polêmicas já no currículo dela, Sim. né? Então eu sinto que as pessoas também, às vezes, elas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar e assim, eu acho também tudo bem você não querer mais acompanhar o trabalho de certas pessoas. depois que algo acontece, né? Sim, eu acho que muitos artistas ficaram muito magoados com razão com essa coisa da inteligência artificial. Eu vi muita gente falando, eu vou parar de acompanhar. Eu acho que assim, todo mundo tem esse direito, mas também a gente tem que deixar que as pessoas se arrependam, né, gente? E peçam desculpas. E eu acho que... a gente espera que seja legítimo. Dado toda a questão, que bom, né? Que bom. Porque ela poderia Se não é pra fazer simplesmente o quê? não ter falado nada. É pra fazer o quê? Pra tacar fogo na pessoa? Ela poderia não ter falado nada, Vamos continuado apedrejar? vendendo o negócio e foda-se, mas pelo menos ela veio a público e teve a cara de botar a cara a tapa, né? Muita polêmica, muita confusão, mas por aqui nós não apoiamos artes de IA, por isso que chamamos artistas pra trabalhar com a gente, tanto pra fazer as nossas identidades visuais aqui dos nossos dois canais e as nossas camisas também. Lembrando que essas daqui estão se despedindo, tá? Essa Hoje- daqui é super linda. O quê? Pode falar. É hoje, não, falando é hoje que ela se despede. Hoje é o último dia, gente. Essas estampas aqui só estão disponíveis hoje, dia 28/7, tá bom? Essa Depois, feita pela Luísa Luísa Guarnieri. e essa aqui feita pela Sofia. A Sophie, nossa amiga, muito lindas. E também a da Só Pontinha na Goiaba também está se despedindo, tá, gente? E pra gente dar tchau pra elas, elas estão de promoção de queima de estoque com 20% de desconto usando o cupom MMAG20. Independente se você quer essas estampas que estão dando tchau na camiseta, no moletom, No no cropped, cropped. enfim, tem vários modelos. Elas estão de saída, tá bom? Se você quer aproveitar, a hora é agora, é apenas hoje e o link tá na descrição e no comentário fixado. Mas esse vídeo continua, gente, porque, como ela falou, ela fez um vídeo longo para o YouTube que a gente vai ver daqui a pouco. Só que esse vídeo aqui na vertical, ele vai para outro assunto, que eu achei muito curioso também. Que foi a funcionária do estúdio de tatuagem, que no meio da polêmica de IA, veio soltar umas polêmicas, né? Algumas coisas que ela passou lá dentro do estúdio de tatuagem. E assim, a discussão sobre a inteligência artificial continua, tá? Só que ela fez outro vídeo só pra isso depois. Esse é um break. Então, aguardem que esse vídeo vai vir. Esse vídeo aqui eu tô postando por um outro motivo. Não é a primeira vez que eu faço alguma cagada na minha vida e que isso vira um assunto na internet, né? Conseguimos lembrar de muitas polêmicas aí. Mas o que acontece às vezes é que, por causa que uma polêmica ela ficou muito grande, outras pessoas elas tentam surfar na onda da polêmica, sabe? E aproveitar aí pra entrar nessa onda e inventar umas histórias muito maluca. E essas pessoas acham que só porque eu tô sendo cancelada e, tipo, não tiro a razão, eu mereço esse cancelamento mesmo de ter usado IA, mas só as pessoas acham que por causa disso elas vão conseguir emplacar um outro cancelamento e ganhar fama, essas coisas. Vocês já viram isso acontecer em outras vezes aqui. E aí, recentemente, eu tenho recebido muita marcação num vídeo relacionado. Ela tá falando isso porque vocês já viram isso outras vezes, porque já teve o caso da funcionária Que saiu. fez várias acusações contra a Karen, mas a coisa realmente era meio esquisita, tanto é que essa funcionária ela perdeu na justiça contra a Karen. Era muito nebuloso, ela falava várias coisas que no final das contas perceberam que não tinha as provas do que ela estava falando. Ela também não era uma profissional extremamente Exemplar. profissional. Porque tem isso, né, gente? Assim, o ambiente de trabalho é óbvio que muitas vezes é tóxico, né? Óbvio. A Justiça do Trabalho, inclusive, tá aí pra isso, né? Pra proteger o trabalhador nessas situações e tal. Mas às vezes também a gente tem que ter ciência de que a gente precisa ser um bom empregado Sim, também, um bom né? funcionário. É porque tem algumas pessoas também que são assim, nossa, meu trabalho é muito tóxico. Hoje meu chefe me mandou trabalhar, você acredita? Então, aí às vezes, né, a gente tem que botar a mão na consciência também. Porque trabalhar não é bom, gente. Trabalhar não é legal, não é gostoso. Às vezes a gente toma bronca, né? Toma bronca, mas uma coisa tóxica e abusiva é diferente. E é uma coisa séria, né? Se é realmente um ambiente de trabalho abusivo, isso tem que ser tratado de forma muito séria. E a pessoa tem que ter, assim, quando você vai acusar uma pessoa, como a gente falou no começo desse vídeo, inclusive, você tem que ter prova. Tem que ter prova. Então, se você vai acusar um seu... Tanto é, se você tá aí num ambiente abusivo de trabalho, começa a registrar, minha Exatamente. filha. Vai registrando
mostrando pra você Tem ter que registrar, as suas porque... provas. E aí, essa ex-funcionária da Karen, pelo que eu me lembro da história, não tinha comprovação das coisas que ela tava falando. Então, gente, pra justiça, Inclusive, tinha coisas contra ela, né? muitas, né? Inclusive, uns... Tinha várias coisas. A estante de maquiagens da Karen tava diminuindo. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Os produtinhos estavam desaparecendo. Uns recebidos iam embora, uns convites pra evento. A Karen era chamada, quem aparecia era a funcionária. Aproveitando, oi, gente, cheguei! Tinha umas coisas assim. Enfim, é um outro assunto. Enfim, mas agora, por isso que a Karen falou, vocês já viram isso antes, porque agora apareceu uma nova. Mas vamos ver o que essa nova tem a dizer também, né, daqui a pouco. Relacionado ao meu estúdio, que é o Karen Bacchini Beauty Studio. Aí é um vídeo de uma pessoa que ela supostamente está fazendo acusações sobre um estúdio onde ela trabalhou. Só que, tipo assim, eu não consegui entender se ela tá falando do meu estúdio ou de outro estúdio. Porque as coisas que ela fala no vídeo, eu não me identifiquei com nenhuma. Tipo, fiquei tipo, não pode ser aqui. Não, isso não é aqui. E aí as pessoas acham que eu vou ficar quietinha nessa polêmica, eu não vou falar nada, né? Porque tem rolando uma outra polêmica. Mas essa polêmica maluca que tá aí, eu preciso responder logo, porque afinal, isso envolve o trabalho não meu, mas de outras meninas que são super dedicadas e trabalham no estúdio. Então, assim, eu acredito que esse vídeo não seja sobre o meu estúdio, por causa das coisas que ela falou, que contou, enfim. Eu acho que é sobre um outro lugar. Mas ficou aí muita gente marcando. E eu acho que, assim, muita gente não sabe, mas, tipo, lá no estúdio a gente tem uma prática que ela é frequente. Ela é desde o começo do estúdio. Quem tá com mais cliente sempre acaba indicando o cliente pra amiguinha que tá com menos. Assim, todo mundo fica mais ou menos no mesmo nível. Tem clientes e, às vezes, por exemplo, a Lu faz uma sobrancelha e cobra super mais barato. E aí depois ela indica essa pessoa pra Malu, que é a nossa biomédica, pra fazer um procedimento que foi muito mais caro. E aí lá funciona assim, ou é todos por um, ou não funciona. Então eu acho que isso vai muito de conflito para o que essa pessoa falou. Mas essa pessoa trabalhou sim durante um tempo no meu estúdio. E se ela tá querendo palco, vamos dar o palco. Então, amor, tá aqui o seu palco, pode subir. Porque se você quer falar alguma coisa, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é falar pra mim, né? E daí, se ela falar, não, isso é... Não, e se foi realmente, se tem problemas sérios, não é nem pra Karen que ela tem que falar, é pra justiça. Exatamente. São acusações que a gente tem que ter prova, né, gente? Assim, gente, tem certas coisas que a gente resolve na justiça. Eu também acho. Que não adianta... Assim, mas eu entendo que hoje em dia também, Tem pessoas com a que, internet... que não querem nem resolver judicialmente, querem desabafar, né? E buscar justiça de outras formas. Isso. E eu acho que como a pessoa trabalha, pelo que a Karen falou, trabalha pra uma blogueira ou trabalhou numa empresa de blogueira, ela pensa, a justiça com a blogueira é na internet, né? Tipo assim, porque acho que é meio que do meio, né? Não, e tudo bem, também tem umas pessoas que estão cansadas, exaustas. E querem desabafar. Querem desabafar. Ótimo, também tá corretíssimo. Só que, se você vai desabafar e aí começa a ter acusações, isso pode virar contra você se você não tem uma prova. Exatamente. E aí você acha que você vai, tipo assim, denunciar o seu chefe e é o seu chefe que vai te processar. Uma coisa é se desabafar na internet, tipo assim, ai, gente, tô muito cansado de trabalhar. Nossa, hoje o dia foi muito puxado. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar detalhes específicos ali e acusar a empresa de uma coisa que no final das contas depois você não tem como... Tô nem falando que foi isso que é essa... Não, eu tô falando como dicas para as pessoas. É isso, as pessoas, dicas de sobrevivência. Às vezes saem falando coisas na internet sem pensar. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet. Tem gente que xinga a própria empresa na internet. Exatamente. Dá um nome. Xinga no Twitter. Dá o nome do chefe no Twitter. Fala, vou tacar uma bomba na minha empresa. Gente, vamos, né? Não aguento mais trabalhar e tá lá o seu chefe te seguindo. Gente, tem que ter noçãozinha, né? Mas vamos terminar de ver esse assunto aqui. Que aconteceu no estúdio XYZ. Você já sabe que não é comigo, pode parar de me cancelar. Agora, se ela falar, não, isso aqui aconteceu durante o período que eu trabalhei no estúdio da Karen, aí vai ser outra conversa. Porque ela falou um monte de coisa ali, eu não entendi nada, não tinha coisa com coisa, mas se tem uma coisa que eu tenho é coisas para falar. E se tem uma coisa que vocês sabem que eu tenho, são provas, muitas provas e provas cabeludíssimas que eu adoraria mostrar, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, tipo, me desculpar por ter usado a inteligência artificial. Um cancelamento de cada vez. Gente, as coisas se emendando. Gente, tô falando aqui dessa menina, mas peraí que eu tenho que falar de outro assunto. Deixa eu voltar a falar daquela menina que me chamou de suja. Deixa eu falar da minha ex-funcionária, onde ela está hoje. E você, Virgínia? Artificial. Me perdoem. E também tem muitos clientes e pessoas que trabalharam ali que estão me perguntando se elas podem se posicionar naquele vídeo e falar sobre coisas que elas passaram.
Eu aconselho vocês a não fazer isso, porque a gente não sabe sobre que estúdio ela tá falando, então deixa falar. Se for sobre o nosso estúdio, aí sim a gente responde à altura. Um beijo, clã. Desculpa pelo vídeo rapidinho. Se você tá... Enfim, aí, gente, apareceu para mim o vídeo da funcionária. Da suposta, né? Porque ela realmente, no vídeo dela, ela não fala o Ela nome da Karen. não fala que foi no estúdio da Karen, mas assim, a Karen mesmo falou, assim, ela trabalhou no meu estúdio, então, assim, gente, né, mais uma vez, né, as coisas que vocês vão falar, eles não afirmam, porque eu não posso afirmar. É. Tudo indica que... Tudo indica que todos os indícios apontam para, mas não temos, né? A gente não pode bater o martelo. Então vamos ouvir aqui o que a funcionária tem a dizer e quero saber também o que vocês acham. Antes Mas da no gente final entrar das na contas, situação da inteligência artificial. É, vamos voltar depois, tá? Gente, eu trabalhei em um ambiente ligado a uma pessoa pública e eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Mas devido às últimas polêmicas ligadas a essa pessoa, Ou seja, eu entendi que essa pessoa não respeita a arte, muito menos o artista. Ou seja, A Karen gente, Bakini, né, gente? A Karen Bakini tá falando de uma pessoa que não respeita a arte. Pessoa Karen Bakini pública. usou inteligência artificial, né? A gente vai ligando as coisas. Karen Bakini. estúdio de tatuagem. Estúdio de tatuagem. Quem mais pode ser, né? Quem mais que aconteceu isso no Brasil nas últimas Gente, semanas? quem tem um estúdio de tatuagem, desrespeita a arte, teve uma polêmica recente, Brigou com a... Falou mal da base da Virgínia. atualmente está com cabelo roxo. É, sim. O Ela nome dela começa com K. deu sinais, né, gente? Deu sinais. Durante meses eu escolhi ficar em silêncio, tentei seguir em frente, mas eu preciso contar a minha experiência. Não para cancelar ninguém, mas porque eu acredito que algumas conversas precisam acontecer principalmente quando existe uma diferença muito grande entre a imagem que se vende e a experiência de quem trabalha lá. Trabalhei no estúdio como tatuadora. Aconteceram diversas situações que, com o passar do tempo, eu entendi que ficar calada também é uma forma de normalizar coisas que eu acredito que não são normais. Pelo menos não deveriam ser. Eu não vou citar nomes, nem mostrar pessoas, nem incentivar ataques. O meu objetivo é contar uma experiência que eu vivi sobre algo que acontece em muitos ambientes de trabalho. Eu saí do mundo corporativo porque eu acreditava que saindo do ambiente corporativo eu encontraria um ambiente mais humano. Um lugar onde as pessoas não precisassem disputar espaço o tempo todo. Onde houvesse respeito, colaboração, acolhimento, enfim. Foi exatamente isso que eu achei que tinha encontrado. Mas pra mim, a realidade foi outra. Eu trabalhei 5 meses nesse lugar. Os 2 últimos meses foram emocionalmente muito difíceis pra mim. Até porque não foi uma grande discussão. Não foi um único episódio. Foram pequenas situações repetidas todos os dias. Comentários, olhares, desqualificações, decisões que eu não entendia. E a sensação constante de que eu precisava provar o meu valor o tempo inteiro. Eu fui impedida de atender clientes que procuravam especificamente pelo meu trabalho e a justificativa apresentada não fazia o menor sentido. Principalmente porque eu via situações semelhantes acontecerem e foram tratadas de formas diferentes. Eu ia para o estúdio, inicialmente cumpria horário, não era CLT. Tá. Aí realmente um problema sério trabalhista. Se você é contratado como PJ, né, e te obrigam a trabalhar É uma coisa como muito CLT. comum hoje em dia. É, né? mas assim, é porque... Que não deveria ser. Não deveria ser comum. E assim, gente, até agora, porque ela tá contando o relato dela, esse é o primeiro ponto, pelo menos, que tem uma... Que é uma coisa trabalhista, né? É, que é uma coisa assim, você fala, porque ela até agora ela falou que ela passou por diversas pequenas situações, mas ela não explica pra gente. Não tô falando que ela não possa ter passado, não tô porque as falando outras que não coisas- seja verdade. As outras coisas eu senti que, na verdade, são mágoas. Isso, mas ela, como ela não dá exemplos concretos do que aconteceu, fica Sim. difícil da gente saber o que... Porque essa coisa, por exemplo, já do horário, já é uma coisa mais séria. Porque isso é uma coisa- você pode cobrar demandas de uma pessoa que é PJ, mas você não pode exigir que de tal horário a tal horário ela esteja trabalhando. Isso você não pode fazer. É. E assim, também, né? Eu não sei qual era a expectativa, eu não conheço essa pessoa, né? Mas ela reclama muito que ela tinha uma expectativa de sair do meio corporativo e que ali encontrar outro ambiente de trabalho, não sendo meio corporativo. Um ambiente mais
mais acolhedor, né? Só que assim, A gente é muito... Porque trabalhar... É porque assim, gente, trabalho, assim... Ai, gente, às muitas vezes tem o menos pior. Não, e assim, não tô falando que não existam, inclusive, ambientes corporativos legais Sim. e ambientes não corporativos legais. Mas é porque, assim, é uma realidade que eu acho que a gente tem que ter também, que não tô falando que tem que ser tóxico, não tô falando isso. Não. Mas muitos trabalhos são só trabalhos também. São só não vão trabalhos. ser, tipo assim, uma família. Exatamente. Sabe? E muitas vezes as pessoas confundem isso. Acham que o pessoal com quem você trabalha são amigos. Isso. Ou que o seu chefe tem que ser seu amigo. E não é porque eles não são amigos que a relação não é boa. Mas é que, tipo assim, não é porque não é amigo que é tóxico. Não é porque o trabalho não é prazeroso e te traz felicidade que ele é tóxico também. Exatamente. Às vezes é só um trabalho. Às vezes é só um trabalho. Talvez, inclusive, você vai encontrar algum trabalho, algum dia, que seja da forma que você sonha. Mas às vezes é só um trabalho. Infelizmente. Não tem muito o que fazer. Já a parte que ela falou do CLT cumprindo horário, que é uma coisa incorreta trabalhista. E assim, a gente tava falando essas coisas, gente, baseado no que ela tá falando, que não é muita coisa. Então, assim, tô tentando entender o que ela tá falando aqui, né? Era PJ, mas eu cumpri horário. E diante dessas situações, eu tentei conversar, tentei resolver as coisas internamente, mas em determinado momento eu percebi que não existia espaço para diálogo. Um dos dias mais difíceis para mim, naquele ambiente, eu precisei me retirar e fiquei 1 hora no banheiro. Quando eu consegui voltar para ir embora, nenhuma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou se eu precisava de algo. Ai, gente, infelizmente nas vagas que eu trabalhei... Nenhuma vaga que eu trabalhei também. Na verdade, eles iam me perguntar assim, mas eles iam atrás de mim, mas não pra perguntar se eu tava bem, pra falar, meu filho, bora voltar. Exatamente. Tinha um menino até que trabalhava comigo que ele dormia no banheiro. Ele dormia no banheiro. Mas e ele dormia 1 hora? Nossa, ele ficava muito tempo, ele passava mais de meia hora dormindo. E só tinha um banheiro Nossa onde eu trabalhava. Senhora. Então, às vezes, começava a ficar uma situação que, tipo assim, não era só que ele tava dormindo no banheiro. Ele tava É que atrapalhando. ele tava atrapalhando as outras pessoas a irem no banheiro também. E era uma sala única, né, que eu trabalhava. Tinha muita gente, era tipo 10, 12 pessoas numa única sala com um único banheiro. E o banheiro era dentro da sala, né, gente? Então, assim, era até desconfortável ser esse banheiro. Aí, o que acontecia? O meu chefe, ele não podia provar que esse menino tava dormindo. Mas eu sabia que ele tava dormindo. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Inclusive seu chefe. Inclusive meu chefe. Só que como é assim que as coisas são, né, gente? Meu chefe não podia chegar e falar, você está dormindo no banheiro. Sem provas. Então o que meu chefe fazia? O meu chefe, às vezes, eu começava a perceber que ele ia se irritando. Porque eu sentava na frente dele, eu começava a olhar, ele olhava pro banheiro e ficava assim, ó. Aí ele olhava pra porta dele e ficava... Aí de repente ele levantava assim e ia lá tá na porta do banheiro. É porque realmente, gente, dormir no trabalho, Não, e o menino saía do banheiro com a cara amassada assim. sabe, dormir no trabalho não é uma coisa profissional, né? Mas assim, eu tô dizendo isso porque quando ele saía, depois ele ficava, sei lá, 40 minutos no Ninguém banheiro, perguntava como é que ele tava, Ninguém né? perguntava, você tá bem, meu amor? Tava todo mundo trabalhando. Do trabalho tava, pro trabalho voltava. E era isso. E era isso. Assim, tudo bem que talvez Porque ela... o meu trabalho que eu trabalhei não era uma família. Exatamente. Não era. E as pessoas não eram. Mas pagava meu salário. E assim, aqui no caso ela falou que ela passou por uma situação difícil, né? E ficou no banheiro por 1 hora. Mas assim, gente, nenhum emprego que eu trabalhei, isso ia, assim... É capaz de botar um choque no vaso pra você levantar, pra você voltar a trabalhar. Nenhum emprego que eu trabalhei permitiria uma coisa dessa. Não permitiria. Assim. Sei lá, mas enfim, né? Cada um tem a sua experiência. Naquele momento eu entendi que aquele ambiente já não era saudável pra mim. O funcionário, depois de dormir e ser acordado. Seu colega, né? Colega. Naquele momento eu percebi que não era um ambiente Quando saudável o chefe pra mim. acordou ele, esse ambiente não era pra mim. Vamos voltar pro relato. Outro ponto também que me marcou. Eu sou uma mulher lésbica, não escondo isso de ninguém. Trato com naturalidade. Heterossexual não esconder a orientação sexual dele. Então por que eu vou esconder a minha? E em alguns momentos rolavam situações de mulheres interessadas com interesse por mim. E isso é natural. Mas ao longo do tempo eu comecei a sentir que minha orientação sexual deixava de ser apenas uma característica minha e passava a influenciar a forma como eu era percebida naquele ambiente. Eu não entendi a relação, porque primeiro ela fala que assim, gente, a outra coisa também, muitos ambientes de trabalho não gostam que você tenha relações amorosas ali no Com ambiente os de trabalho. clientes, né? Flertes. Eu não entendi se foi isso que ela É porque eu quis não dizer. entendi também. Também é outra coisa muito séria, mas eu não sei se talvez essa funcionária, ela quer falar algo, mas ela tá com medo de fato falar, porque parece que faltam detalhes, assim. Que talvez ela não quer, sei lá, se comprometer. É que eu realmente tô tentando entender os pontos que ela tá apresentando.
falando. Uma coisa é ela falar, por exemplo, que ela sofreu homofobia. Isso é uma coisa. Mas como ela falou o negócio que rolava flerte no ambiente de trabalho, mas Não pode? normalmente, assim, também, de novo, nos lugares que eu trabalhei... É porque ela não fala o que aconteceu. É. O que aconteceu? Será que, por exemplo, assim, porque ela fala, acontecia de ter atração de mulheres por mim. Mas o que isso tem a ver com o trabalho? Será que talvez chegaram e falaram assim, para de flertar com as clientes? Não sei o que O que aconteceu. aconteceu? E assim, porque, por exemplo, sei lá, você pode até se interessar por um cliente seu, mas aí você encontra ele fora do ambiente de trabalho, né? Não pode. Nem cliente, nem colega de trabalho. Porque assim, não é profissional. Mas então, é que talvez essa menina, ela esteja certa em tudo que ela tá falando, mas ela não tá dando detalhes claros. A gente fica sem entender, né? Eu aconselharia ela, se ela tem realmente as coisas, a resolver na justiça. Porque talvez pode virar uma coisa pior de trazer esses pontos pra internet. parece que ela mostrando tá a sua fazendo cara. um desabafo, mas ela não sabe direito como apresentar as coisas Os que ela tá fatos, falando. é. Então tá confuso, eu não tô entendendo o que ela tá querendo dizer. Ou será medo? Ou será medo? Essa é a percepção que eu construí a partir da minha experiência. Eu não posso afirmar qual era a intenção das outras pessoas, mas foi assim que vivi aquela situação. Outra coisa que me fez refletir foi a diferença entre a imagem que é transmitida para o público e aquilo que eu vivi nos bastidores. Quando um lugar vende acolhimento, empatia e segurança, que você possa ser você mesma, a gente espera que esses valores também existam para quem trabalha ali. E na minha experiência, eu não encontrei isso. Além de questões humanas, eu também presenciei situações que, na minha visão, deveriam ser verificadas pelos órgãos competentes. Por isso eu optei em fazer denúncias formais para que as autoridades possam apurar os fatos. Então ela fez denúncias. Ela não fala sobre o que, né? Mas ela fez denúncias para as Formais. autoridades. Não cabe a mim julgar. Cabe aos órgãos responsáveis investigar. E eu estou falando agora porque já tive tempo para processar tudo isso. Não faço esse vídeo para cancelar ninguém. Eu faço porque acredito que ambientes de trabalho precisam ser lugares onde as pessoas possam exercer sua profissão sem medo, sem humilhação e sem adoecer emocionalmente. Se esse relato que eu estou fazendo aqui servir para que uma única liderança reflita sobre a forma como trata sua equipe ou um funcionário, para que uma única pessoa perceba que não precisa aceitar um ambiente que destrói sua saúde mental, então ele já terá cumprido seu propósito. Essa é a minha experiência e hoje, pela primeira vez, eu decidi contar a minha versão da história. Esse foi o vídeo, né, que a Karen Bacchini tava citando naquele vídeo, quando ela voltou pra falar da IA. E é isso, gente, assim, é porque é muito difícil, porque como ela não apresenta muitos... Ela não conta de fato o que aconteceu, né? Ela fala mais sobre como ela pincela, né? E como ela se sentiu. Então, assim, tomara que ela consiga resolver o que ela acredita que ela tem que resolver, né? E, enfim, procurar a justiça e etc, né? Mas, voltando ao caso da IA, né? Porque, como vocês podem ver, a agenda da Karen Bacchini tava recheada nos últimos dias de polêmicas. A Karen fez um vídeo maior no YouTube, no canal dela. Se você quiser assistir o vídeo completo, você pode assistir lá. A gente só vai assistir um trecho. Mas em que ela fala sobre os pontos sobre o uso de IA no Mail Club dela. Vocês vão ver, inclusive, que ela tá com a mesma roupa daquele outro vídeo. Ela deve ter gravado meio que no mesmo momento. Esse é o vídeo. O vídeo é esse daqui, os problemas do uso da IA com Renato Easy. E a gente vai ver só alguns pedaços, tá? E, inclusive, nesse vídeo que ela convidou, né, o Renato, que é um artista, pra falar sobre os problemas. Mas vamos ver o que ela tem a dizer sobre o uso da IA. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini e eu estou aqui para falar sobre o assunto que vocês mais me cobraram nesses últimos tempos, que é o uso de IA no Mail Club. Pra ser curta e grossa, sim, houve o uso de IA nas imagens. Como vocês sinalizaram, vocês estavam certos. Eu não estou aqui para me justificar, eu estou aqui realmente para me retratar, pedir desculpa, dizer que eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa que vai contra o que eu acredito, e eu nem sequer me dei conta disso, porque, literalmente, eu achar que não sou boa o suficiente acabou alugando um triplex na minha cabeça, que eu só consegui desfazer, literalmente, hoje, depois da conversa que eu tive. Esse vídeo vai ser longo, e eu vou fazer uma introdução para um convidado que eu chamei aqui, porque eu acho que essa conversa que a gente precisa ter, ela é muito maior do que apenas ela envolve muitas coisas. E a gente teve uma conversa muito legal, que eu acho que vai ser muito boa de vocês assistirem, porque a gente levanta alguns pontos que são importantes, além do uso de IA de forma errônea da minha parte. Então eu queria me desculpar com toda a minha comunidade, com todas as pessoas que são artistas de qualquer forma, as que não são artistas, com todas as pessoas mesmo. Tipo, o que eu fiz não foi legal, não façam isso. E eu tô aqui pra dizer e pra garantir que
isso não vai acontecer de novo. Eu sei que vocês acham que eu demorei pra dar essa resposta. Deixa eu ver os comentários do vídeo, gente. Pô, falar que a gente não avisou é foda. Literalmente tudo que a gente tem falado desde que essa merda de IA generativa apareceu. Por favor, até eu cheguei a ir em rádio discutir isso. Assim, gente, realmente, a Karen Bakini tem o direito de se arrepender. Mas assim, todo mundo sabe os problemas de IA já. Ainda Todo mais mundo quem já trabalha sabe. com arte, com internet, assim, a essa altura do campeonato. Todo mundo já sabe. Quem trabalha com arte, principalmente porque é, né, uma ferramenta que ameaça o trabalho das pessoas que tá trabalhando com arte. Tá tirando o trabalho de muita gente que trabalha com design. Isso é uma realidade. Já está acontecendo. As pessoas já estão perdendo emprego porque muitas empresas decidem, pra que eu vou ter um design se eu posso botar o ter computador pra fazer, uma né? inteligência artificial. Então assim, E pra quem não entende, Todo mundo já inclusive, sabe. que toda vez que a gente fala de IA aqui, especialmente falando de IA relacionada à arte, né? Muita gente não entende por que é problemático. Falando aqui mais uma vez, gente, é porque a IA, ela não cria nada sozinha. Pra ela criar uma arte, ela tem que ser alimentada por um banco de dados, pra ela poder fazer um liquidificador ali e produzir a arte pra você. E qual é esse banco de dados que a IA usa? É a arte de outras pessoas, que não vão ganhar nada por isso, tá? que não vão ganhar nada de... Não vão ganhar nada por isso. A arte delas está influenciando o desenho final da inteligência artificial. Porém, diferente do que aconteceria na vida real, você não vai ganhar royalties por isso. É, pra você fazer aquela imagem bonitinha do Estúdio Ghibli, por exemplo, da fotinha do Estúdio Ghibli, o que a IA faz? Ela pega todos os filmes do Estúdio Ghibli, que é o trabalho artístico de várias pessoas, copia tudo aquilo, Longo, demorado. suado, enfim, as pessoas fazem as coisas à mão, ela bate tudo aquilo num liquidificador e faz a imagem pra você. Então, assim, é meio que um roubo, né? É um roubo. É um roubo. É porque, assim, às vezes mistura tantas fontes diferentes que disfarça. Mas vamos supor que você tem o seu trabalho aí. Você tem a sua criação. Ah, você passou sua vida inteira fazendo artigos de pesquisa sobre uma coisa específica. A partir do momento que jogar os seus artigos ali dentro, gente, a IA vai pegar as suas opiniões, as suas criações, as suas conclusões e, ó, não é seu mais. Exatamente. E você Um não beijo. pode reclamar. Entenderam? Por que Entendeu? que é problemático? É porque eu acho que muita gente, quando a gente faz vídeo sobre IA, tem sempre gente que eu acho que não entende Além das o que questões também acontece. ambientais que estão envolvidas, porque a IA, ela não é feita na nuvem, né? As pessoas até confundem essa coisa. Tem muita gente que não tem a noção de quando se fala, ah, a coisa está na nuvem. Por Gente, exemplo, a você nuvem não é céu. Não é céu. Existe um computador em algum lugar do mundo que está... Por exemplo, você subiu sua fotinha na nuvem, no né? drive, no seu drive. Em algum drive. Pode ser o Google Drive, Qualquer o um. iCloud, qualquer um, o OneDrive. Ele não tá no ar, gente. Ele não tá na nuvem, ele não tá nas ondas magnéticas. Ele está em um computador em algum lugar do mundo. Tanto é que se esse computador em algum lugar do mundo queimar... seu arquivo se foi também, porque ele está em um computador. Ele só não está no seu, mas ele está em algum. E, normalmente, onde ficam esses computadores são centrais imensas que precisam de muita água para funcionar. Energia elétrica, né? Energia. E, inclusive, os locais onde ficam normalmente esses locais, esses Computadores centros, de né? ar. O arredor deles sofre muito problema de barulho que expulsa os animais, porque é muito barulhento. Muito superaquecimento também. Tem muitas pessoas que moram perto que reclamam muito do calor excessivo. Então, assim, gente, o problema não é só... Eu acho que as pessoas não entendem essa parte também. É, porque quando a gente fala de internet, de computador, eu acho que muita gente tem uma ideia de que a internet não existe. É. Que é uma coisa que tá assim, que você joga no vento e fica no vento. Mas não, gente, tudo que acontece na internet, todos os dados da internet, eles estão em algum lugar. Tipo, imagina assim, um supercomputador Sim, que mega arquiva computadores. esses dados. Não é uma coisa assim que existe puramente na nossa imaginação, magicamente. É, Não. e o processamento de AI, ele exige muito. É. Ele não é uma coisa simples de ser feita. Ele exige bastante poder de processamento. Então, assim, o e as uso da pessoas IA... hoje em dia fazem qualquer coisa, né? É, mas assim, é isso. A questão do uso da IA tem essas E outro problemáticas. ponto também, que muitas pessoas não entendem. Ah. Muita gente fala assim, Qual o problema de usar IA? As pessoas usam CGI e não reclamam. CGI são efeitos especiais, né? Por exemplo, em filme, que tem os efeitos especiais lá, fizeram O dinossauro. um dinossauro que não existe, fizeram lá no filme. Ah, qual o problema de usar IA se já usam efeitos especiais? Porque, gente, os efeitos especiais, o CGI, né, de computação gráfica, ele é feito por uma pessoa manualmente. Tem é um um trabalho artista. artesanal Isso. feito dentro do computador. Mas ele é um trabalho artesanal. A pessoa passa ali dias moldando. Vamos supor que é um dinossauro que a pessoa tá fazendo um dinossauro animado num filme. A pessoa vai passar dias ali fazendo o movimento desse Camadas, dinossauro. que camadas. Trabalhando a textura, fazendo uma pintura digital. A iluminação desse dinossauro. Então, como- por isso que não é a mesma coisa, entendeu? Não Aí, é. esse trabalho que a pessoa passou meses fazendo pra um filme, a IA vai copiar, vai pegar e entregar pra outra pessoa em minutos. Mas por que a IA consegue entregar isso em minutos? Porque um ser humano, em algum momento, fez aquilo de forma manual. É porque fez no computador, né? Mas assim, é um trabalho que a pessoa fez ali. Então é isso. Só esclarecendo algumas dúvidas que eu acho que algumas pessoas têm e não É. entendem quando o assunto é IA. Só que nos últimos meses tem acontecido alguns problemas de saúde, tanto da minha parte quanto da parte dos meus familiares.
que eu não vou entrar em questão aqui, mas, assim, são problemas sérios. E quando essa polêmica estourou, outras coisas estouraram também. E eu não consegui ter a compostura de falar nada, de me comunicar nada. Porque na minha cabeça, o problema que eu tenho que resolver, ou não resolver, porque eu não sei se eu posso resolver isso, ele é muito maior do que a internet. Ele é sobre vida e morte. Então eu decidi adiar esse pronunciamento. A gente seguiu o curso com os vídeos que já estavam gravados e programados. O Mail Club do mês de agora já estava pronto. O vídeo onde eu me pronunciei, falei sobre as artes, mostrei o meu processo, que vocês não gostaram, também já estava pronto, já estava tudo pronto. E eu voltei realmente essa semana. Aí vocês me perguntaram muito assim, Karen, você não pensou que usar IA aqui ia ser errado? Não, eu não pensei. Eu não usei o órgão da minha Constituição, que é o meu cérebro, e eu não pensei. Sabe quando você faz uma coisa, você não pensa que vai ter consequência, se vai ter consequência? Ah, mas você só admitiu porque foi pega. Não, gente, eu admiti porque eu estava errada. E, na verdade, eu estava errada desde o início por não pensar que uma coisa dessa não ia ter consequência nenhuma. A única coisa que eu queria pensar é que eu não queria ser cancelada pela 20ª vez por ter artes ruins e não ser boa o suficiente. Ah, e se você tá perdido, mas como assim cancelada por ser ruim? Cara, qualquer pesquisa rápida na internet sobre Karen artes, Karen tatuagem, vocês vão ver a chuva de hate que eu tomei em umas 6 ocasiões. É porque ela tá falando aí, não sei se vocês sabem, gente, mas a Karen, quando ela começou a tatuar, uma das polêmicas da Karen Bacchini é que ela cobrava um valor elevado pra fazer a tatuagem, só que ela ainda era uma aprendiz de tatuadora, né? Digamos assim. Aí as pessoas falavam que os desenhos eram feios demais. Isso, e aí ela era muito criticada por fazer desenhos que as pessoas achavam feios e mal feitos. E cobrar caro. E cobrar caro. É disso que ela tá falando. E aí ela tá falando que ela sentiu medo disso acontecer com o Mail Club, né? Dela fazer os desenhos e as pessoas acharem que ela tava cobrando caro por desenhos ruins. Porém, eu acho que assim, não que sejam ruins, mas que ela faça um desenho que não é, nossa, super profissional. Eu acho que as pessoas iam preferir um desenho dela, que realmente foi dela, mesmo que seja básico, porque não é muito sobre isso. Não é sobre perfeição Não essa é coisa sobre do perfeição. Mail Club. Você É pode mais ter uma sobre... arte estranha ou imperfeita e ainda assim ser especial e linda. Sim, até porque a proposta do Mail Club é apoiar um artista que você gosta, que Sim. você acredita. Não é ou, sobre enfim, perfeição. Não é sobre perfeição. E aí o que ela tá falando, gente, é que ela usou a IA pra fazer o acabamento do desenho, né? Que ela fez o desenho até certo ponto e aí ela usou a IA pra deixar o desenho perfeito, porque ela queria entregar um trabalho perfeito. É isso que ela tá falando. Karen artes, Karen tatuagem, vocês vão ver a chuva de hate que eu tomei em umas 6 ocasiões. Mas, cara, então por que você disse que as artes eram autorais quando, na verdade, elas tinham sido feitas por IA? Porque eu acreditei na minha cabeça que se eu tivesse feito a maior parte do processo e tivesse usado a IA pra fazer uma parte dele, ainda seria uma criação minha. Hoje, eu penso diferente, depois de muito ouvir, de muito conversar, de muito realmente ouvir o que vocês tinham pra dizer e analisar isso de todas as perspectivas possíveis. Hoje eu sei a gravidade do que eu fiz, hoje eu tenho vergonha de vir aqui admitir isso, mas eu não tenho como lidar com isso de nenhuma outra maneira, a não ser pedindo desculpas, melhorando e tentando fazer o meu melhor para que isso realmente se torne uma pauta importante e mais pessoas entendam o que eu não tinha entendido. Eu não tinha dimensão de onde começava o problema e de onde não termina o problema, porque é um problema muito maior do que eu posso explicar para vocês. Mesmo com o entendimento que eu tenho hoje, ainda é difícil de explicar de tão complexo que o problema é. E é por isso que eu chamei outra pessoa aqui, porque ele vai conseguir explicar a complexidade do problema. E aí, ela convidou esse menino pra fazer o vídeo junto com ela. Eu vou mostrar uma parte bem curtinha aqui. É, que se vocês quiserem ver o vídeo completo, gente, o vídeo completo tá lá no YouTube da Karen, é só ir lá e assistir, porque o vídeo tem mais de 1 hora. Sim, a gente não vai ver tudo aqui, mas se você quiser continuar O que interessava acompanhando pra a discussão, gente vá lá. era falar que, enfim, teve a questão dela ter admitido que ela usou o IA e ela falou que ela se arrependeu e que vai parar de usar. Você usou IA, Kai? Usei o IA. Porque foi isso que eu falei no meu vídeo, e o vídeo viralizou porque as pessoas querem a sua cabeça pra saber se você usou IA. Eu usei IA. Mas outra quantidade dessas críticas você receberia mesmo se você fosse uma artista anônima. Bem-vinda à comunidade de artistas visuais. Onde fica a saída? E aí eu trouxe os meus desenhos feios e bonitos pra você ver. Certo. Quero ver. Tá aí, ó. Eu gostei desse também.
Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é só uma prévia, né, da conversa com o menino. Mas enfim, que bom que ela chamou uma artista pra realmente falar e falar: você estava errada, deixa eu te falar por que você estava errada, porque não é assim que funciona. E assim, gente, é igual o Matheus falou até no começo do vídeo. Pelo menos ela pediu desculpa, né? Pelo menos ela assumiu que tava errada. Ela, inclusive, nesse vídeo, ela fala algumas questões sobre reembolso, se as pessoas pediram reembolso ou não, do meio club, etc e tal, pipipi, popopô. Quem quiser assinar, né? Acho que as pessoas têm o direito de querer cancelar, têm o direito também de querer continuar. Têm o direito de não querer acompanhar mais a Karen também. Eu acho que é isso. É uma E polêmica. o que vocês acham, gente? Conta aí qual a sua opinião.